Gravando. Então tá, gente. Tudo que eu falei até agora sobre a estrutura da atmosfera e as variações térmicas na superfície da Terra é para chegar nessa imagem. E eu escolhi uma imagem das antigas, aí, ano 2000, mas com certeza vem de antes. E com isso eu vou levar para vocês também um pouquinho da cultura náutica, né? Vamos lá. Lembram daquele planeta hipotético com superfície homogênea, onde nós tínhamos duas células de convecção, uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. No planeta Terra, por conta da sua complexidade e também porque a superfície não é homogênea, ora é água, ora é rocha, ora é continente, ora é mar, nós temos então 6 células de convecção, já bem conhecidas. Existe aquela sobre a qual nós aqui na Paraíba vivemos, que são as células de Hadley, certo? Que são as células tropicais, a célula de convecção tropical. E nós temos, além disso, as células de Ferrel, que são conhecidas mais recentemente, eu acho que pouco antes do século XX, e aí a célula polar, certo? E sempre há, claro, uma grande troca de calor entre essas células, elas meio que empurram umas às outras. E o que acontece então? Vamos lá pegar a célula de Hadley, tá? Que vai dos 30 graus, mais ou menos, é claro, isso flutua para cima e para baixo um pouquinho, e flutua também sazonalmente, claro. Nós estamos aí representando um equinócio, quer dizer, o Sol está bem a 90 graus do Equador. E o que vai acontecer então na célula de Hadley? Só um pouquinho, por favor. Um pequeno incidente doméstico aqui. Vamos adiante. Então, e à medida que o ar se desloca pela superfície do oceano, vai sendo enriquecido com umidade, vai pegando vapor da água, né? Então, essa corrente de ar entre os 30 graus e os 0 graus, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, é um ar carregado de umidade. É o que a gente conhece aqui na Paraíba, 80% de umidade é um padrão aqui na Paraíba. E quando chega no encontro entre essas células, o ar não tem para onde ir, senão subir. E aí é exatamente o que eu quero chegar. Por que de vez em quando fica tão ruim aqui em João Pessoa o calor? Você está numa sombra, mas não tem vento, o ar está úmido e a sua testa começa a brotar suor e você está sentado na sombra. Tá? É a sauna que se forma. É justamente quando o vento não vai nem para leste nem para oeste, não é nordeste nem sudeste, e o ar está subindo sobre sua cabeça. Essa área, né, de encontro das células de Hadley no cinturão térmico da Terra tem um nome, que é a zona de convergência intertropical. Zona de convergência intertropical, guardem esse nome. Nós vivemos embaixo dela, então tem momentos aqui onde nós estamos exatamente no meio dessa zona, dessa ZCIT, e é quando o clima aqui fica bem ruim, certo? Bem, para mim, pelo menos, né? Talvez se eu fosse um índio, ficasse de tanga só no meio, na praia, eu ia achar até legal. Mas para trabalhar, e se você não tiver um ar-condicionado no ambiente, a coisa pode ficar bem feia. E tanto faz, pode ser à noite também, aqueles dias de mormaço, assim, o sol até está
encoberto por conta das nuvens que estão se formando na nossa cabeça. Desculpem. E quando tem nuvens, inclusive, é quando o mormaço é mais intenso, mas isso a gente vai ver, né, em alguns slides para frente. Então é isso. E o que acontece então? O vento, as correntes, a circulação da célula de Hadley é na superfície, né? É de norte para sul ou de sul para o norte. Mas por conta de Coriolis, nós temos então o desvio para a esquerda no hemisfério sul e para a direita no hemisfério norte. E aí nós temos a origem dos ventos de sudeste e de nordeste, que são os predominantes aqui, certo? Os de sudeste a maior parte do ano, e quando chega os meses de verão, nós podemos ter, quando o cinturão térmico está abaixo daí da latitude da Paraíba, nós temos então ventos de nordeste. Mas vocês podem um dia pegar o mapas ou o Google Earth, não sei se vocês conhecem, tá? Todo mundo conhece, e ver a orientação dos aeroportos Castro Pinto, ou de Recife, o Aeroclube, todos são voltados para sudeste. Por quê? Porque esses são os ventos predominantes aqui na Paraíba. E se você for construir alguma fábrica ou alguma casa, pense nisso. Você quer os ventos entrando na sua casa, certifique-se de que os ventos de sudeste possam entrar bem na sua casa. E sair também, né? O vento só passa se tiver por onde sair também. E ali a gente vê também alguns nomes interessantes. No Equador tem o nome ali doldrums, que é algo como angústia, marasmo, é quase uma situação bem desconfortável. E da onde que vem esse nome? Aí vem a cultura náutica, né? Depois da descoberta da América, quer dizer, século XVI, XVII, até talvez meados do século XVIII, os navios velejavam, um velejo muito mais rudimentar do que a gente conhece hoje, né? E mesmo veleiros modernos podem ter problemas quando ficam na ZCIT, na zona de convergência intertropical. E o que acontece com o navio? Ele fica com as velas abanando, não vai a parte alguma, fica à deriva das correntes, não dá para ancorar, porque a profundidade é muito grande, e por alguns dias, né, você pode ficar aí sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. O navio fica boiando como se fosse um pedaço de madeira na superfície do mar. Por isso esse nome doldrums. Mas o problema que acontecia nessas viagens é que a ração de água era limitada. Então, se os dias vão passando, a água vai sendo consumida. O que os marinheiros daquela época faziam? Pegavam velas, pedaços de velas, e recolhiam água da chuva, porque nessas condições, a chuva é relativamente abundante. Então, o problema da água não era muito sério. Já quando chegava ali na latitude de 30 graus, onde a célula de Ferrel e a célula de Hadley se encontram, a coisa era diferente. Também existia calmarias, né? Os ventos paravam, quer dizer, os ventos vinham de cima para baixo e não impulsionavam o navio a parte alguma. Só que esses ventos, como vêm da alta atmosfera, eles vêm secos, não são carregados de umidade, então não provocam chuvas, certo? E aí o problema da água se agrava. E qual era a solução? Pegar os animais de grande porte, vacas, cavalos, e jogar pela borda. Eu acredito que eles tinham uma afeição maior pelos cavalos, que eles davam um tiro de misericórdia nos cavalos, mas acho que se fosse uma vaca, sei lá, eles não iam ter nem a menor piedade de matar a vaca antes, as vacas antes de jogar no mar. Mas, enfim, nessa latitude aí está cheio de esqueleto de grandes animais, por conta dessa situação, e o nome dessa latitude ficou latitude do cavalo, por conta dessa situação, né?
E vocês estão vendo também ali o nome Trade Winds. São ventos do comércio. E qual é a ideia? Esses são ventos que são constantes, estão sempre lá presentes, e uma vez que você chega neles, você pode prever, fazer a previsão da sua chegada, sei lá, até o porto de Lisboa, ou onde quer que seja, porque eles estão sempre por lá, certo? É raro você ter uma parada nessa região. Tanto os ventos de sudeste quanto os ventos de nordeste. E a dificuldade de atravessar o Equador é tão grande que ficou fixado nas marinhas, eu não sei se nas mercantes também, mas nas marinhas de guerra, embora eu nunca tenha embarcado num navio de guerra. Mas a primeira vez que um tripulante, seja um marujo, seja um oficial, existe essa divisão de castas a bordo, né? Eles não fazem festas juntos, ou pelo menos não normalmente. Existe uma comemoração de passagem do Equador, certo? Isso foi mantido como uma tradição até os dias de hoje. Então, a primeira vez que um tenente lá, um sargento passa pelo Equador, isso então é motivo de uma comida diferente, eventualmente uma bebida, uma comemoração, certo? E vem dessa época, da dificuldade que era. Hoje em dia isso não existe, você não sente nada quando está passando, nem pela Horse Latitudes, nem pela Doldrums. E aí nós temos os ventos polares, que são os Easterlies, né? Ou Easterlies, não sei como que pronuncia, e que são sempre também na mesma direção, como se diz, sempre em conformidade com o efeito de Coriolis. Veja só, na célula de ferro, o vento vai na superfície, né, vai de sul para norte, e o desvio é para a direita. Na célula de Hadley, o vento no hemisfério norte, né, vai de norte para o sul, e o desvio também é para a direita. E o inverso seria, então, no hemisfério sul. Aí a gente já vai entendendo um pouquinho mais do nosso clima também, né? Como é que funciona a estrutura básica. Aí mais alguns detalhes, né? Falando um pouquinho aqui sobre as correntes de jato que foram descobertas aí durante a Segunda Guerra Mundial, quando os aviões começaram a ir cada vez mais alto para evitar a artilharia antiaérea, e de repente o navegador do bombardeiro lá chega, eita, eu já estou aqui na Alemanha para soltar bomba, como assim 20 minutos antes, meia hora antes? Era corrente de jato. Hoje em dia a aviação comercial se utiliza bastante da corrente de jato, pode ter ventos aí de 150 km por hora, então um avião que está a 800, de repente está quase a 1000 km por hora em relação ao solo, é um ganho de combustível muito grande, então eles pegam carona mesmo. E aqui também mostrando as áreas onde devem acontecer mais precipitações, né? Na primeira imagem, à direita em cima, né, nós temos o local ali onde se formam nuvens. Então, esses são os locais onde podem acontecer grandes florestas. Já ali na célula de Ferrel, entre a célula de Ferrel e a célula de Hadley, né, a precipitação é quase nula, então é um local propício para acontecer desertos. No hemisfério sul nós temos Atacama, no hemisfério norte nós temos Sonora, deserto de Gobi, tem a ver com essa situação aí, né, essa posição em relação às células de convecção. Vamos adiante. Bem, vocês podem imaginar que essas células de convecção funcionam assim bonitinhas, mas a verdade é que não, certo? E existem alguns locais onde a atmosfera sobe como se fosse por um canal, né? E por onde a atmosfera também desce, como se fosse por um canal principal. E o que está mostrado nessa imagem é justamente isso. Aí,
a cor que é ali rosa, roxo, alguma coisa assim, é onde o ar está subindo. Veja que não é homogêneo ao longo da região tropical. E lá em amarelo são as áreas onde o ar gosta de descer mais, não? Circunstâncias diversas, né? Topografia, inclusive. Veja aqui no hemisfério sul, na América do Sul, como os Andes influenciam na descida, né, do ar frio lá de cima. E ali na região do Oriente Médio, no oeste do Mediterrâneo, a gente também, por isso talvez ali seja tão seco, né? Norte da África, Arábia, por conta da grande quantidade de ar que desce lá da alta atmosfera. E isso aqui é uma média de 30 anos, mais ou menos. Deixa eu ver aqui, 79 a 2001, mais um pouco mais de 20 anos. E o clima da Terra depende disso, de que essas condições permaneçam. Agora, com o aquecimento global, isso pode se modificar, as áreas de subida e de descida podem se deslocar, já vem acontecendo de tempos em tempos, ou podem se intensificar, certo? E aí o clima, tal como a gente conhece, acaba se modificando. Lembrando que é uma camada bem pequenininha, né? De, em média, 10 quilômetros, onde esses fenômenos acontecem. Aqui só alguns detalhes. Anticiclone, o que é ciclone, eu acho que a gente não precisa entrar nesses detalhes todos, mas quando a gente vai fazer uma navegação, sempre tem a carta meteorológica, que são mostram essas linhas de pressão, né? O L aqui representando baixa pressão e aqui o H representando alta pressão. O que está acontecendo quando existe alta pressão? O ar está se comprimindo contra a superfície, o ar está descendo. E onde nós temos baixa pressão, o ar está subindo, está se descolando da superfície, então a pressão fica baixa. E pela lei da pressão parcial dos gases lá, não é essa a lei, mas enfim, a lei dos gases, ponto. Eles sempre se deslocam da maior para a menor pressão, né? E aqui, onde a gente tem 100 kPa, é justamente uma linha, é o front, né, entre uma alta pressão e a baixa pressão. E se continuar nessas condições, essa linha, essa isóbara aqui, vai continuar se deslocando em direção à baixa pressão. Então, de novo, voltando lá para a zona de convergência intertropical. Quando nós estamos naqueles dias sem vento, aquele calor, aquele mormaço, você pode ter certeza, às vezes a gente sente até o tímpano estalando, assim, plop, baixa pressão, a pressão baixou, o ar na sua cabeça, em volta da sua casa, está subindo, tá? E deve chegar de outro lugar, geralmente do mar, né? Trazendo nuvens carregadas, geralmente. Opa, eu fiquei na imagem errada. Aqui. Aqui a gente vai ver um negócio que acontece também nos oceanos. Lá existem correntes geostróficas e aqui nós temos ventos geostróficas. De novo, eu vou pedir para vocês baixarem o PPT, né, o PowerPoint, para que essa animação funcione. Mas o que acontece? Imaginando que nós estamos no hemisfério sul, vocês estão vendo aqui o meu cursor? Aqui nós temos baixa pressão, L, alta pressão, H. Então, essa partícula de atmosfera aqui vai se deslocar da alta para baixa pressão. Mas por conta de Coriolis, ele vai se desviar para a direita. Estamos imaginando que estamos no hemisfério norte. E vai chegar um ponto em que ele vai ficar paralelo às isóbaras.
certo? Então, o vento vai fazer realmente uma curva. Vai fazer uma curva e vai seguir numa direção onde a força de Coriolis e a diferença de pressão entram em equilíbrio. Isso a gente chama de ventos geostróficos e acontecem aqui o tempo todo, né? É o dia a dia da nossa atmosfera. Vamos ver se isso consegue ficar mais claro com a próxima imagem. Olha só, o que forma um ciclone. Uma zona de baixa pressão muito alta. Nós temos aqui, em azul, a atmosfera indo em direção a maior pressão para menor pressão, e nós temos em vermelho Coriolis fazendo o desvio dessa massa de ar. E vai chegar um ponto onde o ar, a atmosfera, entra em equilíbrio entre a menor pressão e a força de Coriolis, e começa a rodar. Como está virado para a direita, que hemisfério é isso aqui, hein, gente? Posso perguntar na prova? Vou até comer uma torradinha quando vocês pensam. Hein? De que hemisfério nós estamos falando aqui em cima? Ok, está provado que vocês estavam dormindo a aula toda. Professor? Oi. Estava tentando falar agora há pouco. O senhor está me ouvindo? Acho que o microfone está ruim. Está baixinho, mas eu estou ouvindo ainda. Quando o senhor põe para apresentar esses slides, o senhor coloca apresentar tela ou apresentar uma janela, uma guia? Apresentar uma janela. Ah, então, ó, para o senhor poder mostrar essas animações, o senhor... Não, eu já tentei, hoje mesmo eu tentei de novo, porque isso aqui foi feito PowerPoint da Microsoft, né? E eu estou usando um programa chamado Keynote, que fez a importação, mas perdeu todas as animações, inclusive as cores saíram prejudicadas, porque eu estou usando um Macintosh aqui em casa, um Macintosh velhinho, mas eu gosto muito dele, ele é muito confiável, mais do que, por exemplo, quando eu estava dando aula lá na sala de aula, no meu laboratório, semana passada, às vezes as coisas não funcionam muito bem, fica travando, coisa e tal, e aqui não, eu sento e a coisa sempre funciona, então apesar de ser bem velhinho esse meu computador, eu adoro ele nunca dá chabu. Agora tem esse problema, eu não fiz a adaptação dessas aulas todas, né? Não pensei que a pandemia fosse demorar tanto para usar esse programa de slides, que é o Keynote, um programa grátis da Apple. Né? Então, mas vocês podem baixar, gente, e é um jeito de vocês estudarem, isso é uma apostila para estudar para o próximo questionário, tá tudo aí. Certo? Se vocês juntarem com essas explicações que eu estou dando aqui, tem todo mundo chance de passar por média, não fica ninguém para final. Tá certo? Agora é preciso que vocês se esforcem um pouquinho aí do lado de vocês, eu sei que é difícil, e prestem um pouquinho de atenção, né? A minha pergunta é em que hemisfério eu estou mostrando esse sistema de ciclone, né? Isso é hemisfério norte, porque o desvio é para a direita, o hemisfério sul é para a esquerda. Posso ir adiante? Pode. Essa interface oceano-atmosfera pode ser muito, muito energética, né? Um único ciclone desses pode liberar tanta energia equivalente a 200 vezes a produção mundial de eletricidade. É energia pra cacete. Então, esses sistemas são formas assim de o planeta Terra dar um suspiro, dar uma baforada de ar quente para se livrar do excesso de energia que está na superfície dos oceanos, certo? E é um sistema que ele tem propriedades emergentes, ele vai se autoalimentando, tanto é que a partir do momento que ele começa a se formar, ele vai colhendo energia na superfície do mar ao longo do caminho dele, por semanas, por milhares de quilômetros às vezes, e vai jogando lá na alta atmosfera, né? E fazendo uma maior rebordosa aí na superfície do oceano. E quando esses sistemas encontram um continente,
É claro, a região litorânea sofre o maior impacto, marés absurdas, inundações, ventos que derrubam infraestrutura, mas a tendência é que se dissipem, porque esses sistemas só funcionam na interface oceano-atmosfera. Aí, para vocês terem uma ideia, um apanhado, um registro, né, dos ciclones tropicais de 1985 a 2005. Veja que os caminhos são longos, certo? E as frequências são grandes também. Na marinha comercial, por exemplo, os marinheiros têm um regime de trabalho que é 6 meses a bordo, depois um tempo em terra, não sei. Então, se você está 6 meses a bordo, você vai fazer, sei lá, umas 6 viagens entre os Estados Unidos e a Europa. Você sabe que certamente nesses 6 meses você vai pegar pelo menos umas 4 ou 5 tempestades bomba, que vai ter que se agarrar nas paredes para não sair voando dentro do navio. Tá? E veja só, aqui em volta da América do Sul, a maior calmaria, certo? Por que aqui no hemisfério sul, em volta da América do Sul, não tem ciclones tropicais? Eu mesmo não entendo por que não, mas isso já está modificando. Todos os livros de meteorologia até 2004 batiam o martelo. Não, no hemisfério sul, no Atlântico Sul, não tem ciclones tropicais. Mas de 2004 para cá, eventualmente também efeito do aquecimento global, nós já observamos alguns. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, na costa da Bahia, em janeiro de 2004, certo? Foi... não tem um nome, não? Não fica sem nome. O número 2, por exemplo, a comunidade acadêmica brasileira levou anos para realizar, para perceber que, de fato, aconteceu um furacão nas costas, na região sul, batendo lá na Santa Catarina mais forte, mas com impacto no Rio Grande do Sul e Paraná também. O litoral do Paraná é pequenininho, não teve muito grande efeito, mas de Santa Catarina, o litoral é muito grande, pegou em cheio. E aqui o pessoal... A nossa meteorologia não é nem equipada, preparada para estudar esses ciclones, né? Porque não existiam. E foi necessário que a comunidade internacional disse, olha, pô, isso aqui é um ciclone, por que você está negando o óbvio? Olha a foto, olha os esquemas, os gráficos, isso é um furacão em ponto final. E depois, em 2010, aconteceu mais um, aí o furacão Anita. Então, essa é uma situação que pode se agravar eventualmente, né, com o aquecimento global. Opa, aqui. Isso é algo que eu já cheguei a ver, felizmente não muito de perto, né, porque elas podem ser bastante perigosas, mas são trombas d'água. Lá, quando eu trabalhava ainda no Paraná, na Baía de Paranaguá, eu estava fazendo coleta e vi a formação e a evolução de um desses, né? Ele não ia muito rápido, seria fácil, a gente estava com uma voadeira, uma lancha, né? Se esquivar. Mas é algo espetacular, algo assim, também para ficar registrado na sua memória pro resto da vida, ver uma coluna de água se elevando do mar até as nuvens, não muito altas. E nesse processo de sugar, né, o que está na superfície do oceano, existe o transporte de material biológico, né? Plâncton vai parar nas nuvens, chove em outro lugar, e existem registros históricos, por exemplo, lá em Singapura, eu peguei esse quadrinho e colei aí, em 1862, uma tromba d'água pegou umas áreas de piscicultura, sugou os peixes, e quando chegou no continente, os peixes começaram a
cair, foi uma chuva de peixe, e existe outros registros, né? Existe até um filme de Hollywood chamado, acho que Magnolia, onde tem uma chuva de rãs de criação. Então, imagina você está andando com seu carro e, de repente, tem uma rã espatifada no seu para-brisa, por conta dessas situações, né? Tem uma região dos Estados Unidos onde tem esse tipo de ciclone, né? E, eventualmente, se passar por essas áreas de criação de rãs ou de peixes, esses animais vão ser lançados no espaço, não no espaço, mas, enfim, a grandes distâncias. Aqui, esse é um fenômeno bastante difícil de estudar, né? E o que me chama a atenção nessa foto, ó, é que eles lançaram esses sinalizadores que soltam fumaça, e o vento, a essa distância do ciclone, está se afastando da tromba d'água, né? Quando a ideia intuitiva é que esse vento estaria subindo. Então, deve ter uma camada de ar descendo aqui em volta de uma área central, onde o vento entra em rotação e sobe com grande velocidade. Okay? Ainda a gente está tentando entender direito a anatomia desses fenômenos. E ainda, aqui uma pequena homenagem ao pessoal que trabalha em salvamento e resgate. Esse povo tem um estômago de ferro, porque sempre que o mar está ruim é quando eles vão para o mar, certo? Inclusive, quando eu estava lá na Alemanha, eu conheci um nativo, né? Alguém que nasceu lá, e ele era, durante o dia, ele era caixa de banco, e nos finais de semana ele era de uma banda de música lá, a única banda de música da ilha. Mas, e aí eles fizeram o seguinte, o pai dele era da resgate e salvamento, e lá no Mar do Norte tem muitas tempestades, e o pai dele uma vez foi chamado para fazer um resgate de um barco pesqueiro, e eu não tenho imagem desse tipo de navio, mas esse navio de resgate, ele é totalmente estanque, ele pode virar de ponta cabeça, ele vai retornar à posição normal e vai continuar navegando. Ele é feito para dar cambalhotas, digamos assim. E depois de um tempo, depois quando a tempestade acalmou, encontraram esse navio navegando devagarinho e vazio, não tinha ninguém a bordo. Inclusive o pai desse que ficou meu amigo, né, sumiu durante uma operação de resgate. Então eu nunca esqueço dessas pessoas com helicópteros ou embarcações que vão nas situações mais improváveis, né, tentar salvar a vida de outros. Ali no recorte em cima, o resultado do furacão Camille, aqui bem pequenininho, vocês estão vendo a escala humana, então você imagina o tamanho da maré que se formou para pegar navios aí de 150 metros, talvez mais, e jogar no seco, tá? É bem complicado. Aqui, vamos pegar numa escala bem menor e falar um pouco dos nossos pescadores de norte a sul desse Brasil varonil. Todos eles usam essa expressão, esses nomes aí, ó, maral e terral, tá? Se vocês conhecem um jangadeiro, o que o jangadeiro vai fazer todos os dias? Ele vai pegar a sua vela, botar no ombro e botar a sua jangada no mar, aí no meio da noite, praticamente. Por quê? Porque nessas condições existe o vento chamado terral, tá? O oceano está mais aquecido que o continente, então vai se formar essa célula de convecção. O vento vai frio da terra para o mar, se aquece, se eleva e retorna lá em altitude para o continente. E aí o jangadeiro pega sua carona no vento até o seu local de pesca. E quando o dia já esquentou, coisa e tal, chega lá perto das 10 horas da manhã, eu quero eu quero ver esse filme. E a situação se inverte, os continentes se aquecem muito rápido e também se esfriam muito rápido.
propriedade de materiais. Já a água, aquela história do calor latente da água, né? Ela demora para esquentar, uma vez aquecida, ela demora para esfriar. Então, sempre cria essas diferenças. E aí o Sol subiu, o continente se aqueceu, e nós vamos ter o Maral, também lá no sul, o pessoal chama de viração, né? É hora de esticar a vela e voltar para casa, tá? Com peixe ou sem peixe. Tá? Então, a vida dos nossos pescadores depende desse micro circuito aqui, dessa microcélula de conversão que acontece ao longo do litoral. É claro, isso pode ser sobrepujado por ventos muito fortes, tempestades, é claro, daí isso aqui não funciona. Bem, vamos colocar isso numa escala um pouquinho maior. Vamos colocar isso aqui numa escala continental. A gente está vendo aqui a Ásia e também o subcontinente indiano ali. O que acontece, né? Durante o inverno, o Sol está abaixo aí do continente asiático, aquecendo o oceano. E o oceano vai se aquecendo. E o oceano aquecendo vai aquecer a atmosfera, que vai produzir zonas de baixa pressão, e o ar vai escapar, então, do continente em direção ao mar. Até também por conta do calor latente, o calor que o oceano acumulou durante todo o verão. E o ar que desce ali nessa região, veja que a letra H está bem no meio do deserto de Gobi, né? É um ar seco, então é estiagem no continente asiático. Já quando chega o verão, o continente se aquece muito e o ar vem da superfície do mar em direção ao continente. Vem da superfície do mar, significando, ou implicando, né, carregado de umidade. E aí, então, nós temos as chuvas de monção, que, aliás, vêm em volumes enormes, produzem inundações. A Índia e a China têm visto inundações muito fortes, aí também, talvez, acoplado ao aquecimento global, né? Essas chuvas de monção estão sendo bem mais fortes. E, por vezes, também, essas chuvas de monção caem fora do lugar, de volta no oceano, antes de chegar no continente, o que também pode ser um problema. Então é isso, é mais ou menos assim que funciona a nossa atmosfera e o acoplamento com os oceanos, mas isso não é o fim da história. O que eu tenho representado aqui? Isso aqui também é uma animação, eu sugiro que vocês peguem lá o PowerPoint. Essas flechas aqui próximos ao Equador são os ventos alísios de sudeste e alísios de nordeste. Aqui nós temos os ventos do hemisfério das células de ferro, né? No hemisfério norte em direção a nordeste e a sudeste aqui no hemisfério sul, e, é claro, os ventos do círculo polar. E aqui, em vermelho, nós temos representado as correntes oceânicas, as correntes quentes, em azul, as correntes frias dos oceanos. E o que a gente vai perceber rapidinho, com a animação ficaria mais fácil, é que todas as correntes superficiais dos oceanos são induzidas pelos ventos. Se os ventos se modificarem por um grande período de tempo, as correntes oceânicas vão acompanhar. Isso já aconteceu no passado e pode acontecer de novo no futuro, e tem implicações sobre o clima. Tá? Então vamos ver aqui, nós temos os ventos de nordeste, os alísios, e os ventos de sudeste chegando aqui, empurrando água da costa da África em direção ao nordeste brasileiro. Tá? Essa é a corrente sul equatorial do Atlântico. O ramo nordeste aqui, um ramo vai em direção à região norte, e vai chegar, passar aí pela Guianas, Venezuela, coisa e tal, vai chegar até o Golfo, e vai se aquecer mais um pouquinho e vai formar a corrente do Golfo, que vai aquecer lá o norte da Europa e da Islândia.
Se essa corrente for interrompida aqui, nós vamos ter a Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Bélgica, norte do Canadá, tudo coberto de gelo, certo? Então, essa corrente aqui é crucial para a manutenção do clima nessas regiões. E aqui nós temos a outra ramo dessa água, dessa corrente sul equatorial, que vai em direção ao sul, que é a corrente do Brasil, certo? Hoje, atualmente, usa-se o nome corrente norte do Brasil, antes era a corrente das Guianas, mas hoje é a corrente norte do Brasil, e corrente do Brasil, ponto, né? E o que acontece? Nós vamos ver que em todos os oceanos existe uma circulação, um grande giro oceânico, certo? Em conformidade com Coriolis, no hemisfério sul esse giro é no sentido anti-horário, e no hemisfério norte é no sentido anti-horário. Aqui no Pacífico é difícil de ver, mas sai de um lado e vem do outro. Ok? Então, fiquem com isso fixado na cabeça. Todas as correntes superficiais dos oceanos são consequência da circulação dos ventos. A gente pode ver isso aqui de uma forma mais esquemática, né? O giro subtropical e o giro subpolar, e aqui a corrente equatorial. E como existe um acúmulo de água muito forte, né, junto aos continentes do lado, né, acaba acontecendo uma contracorrente equatorial. Ela realmente, geralmente é estreita, mas é muito importante, ela é veloz. Tá? E esse aqui é o giro que a gente tem no Atlântico, entre o Brasil e a África. E o centro do giro é pertinho do Brasil, mais perto do que da África. E a gente vai entender isso aqui também. Gente, não vai dar tempo de fazer essa aula toda. Hoje já deu 10 horas e 8 minutos. Eu acho que a gente pode continuar essa aula na próxima quinta. Tá bom? É muito assunto já que eu passei para vocês. Aproveitem essa horinha aí das 10 até as 11 para dar uma olhada nos slides, tá bom? Da aula 7. Ver as animações, procurem ver as animações. Então, ok, pessoal? Eu mesmo já estou bem cansado de ficar falando aqui. Ok, professor. Ok, professor. Então, tá bom, gente. Estou interrompendo a gravação, se vocês quiserem fazer alguma pergunta.